Hoje o debate é sobre Gog e Magog. Eu cheguei. Bem, esse momento que nós vivemos hoje, que momento é esse dentro do calendário da escatologia? Já que a pergunta, o gancho que eu deixei, estamos falando dessa primeira Gog e Magog, quando será? Nesse contexto de Gog e Magog, o que nós vivemos hoje? Eu prometi que voltaria com o senhor, mas enfim, vamos ouvir os dois. É o seguinte, Ezequiel 38, versos 8, diz quando será. Depois de muitos dias, não era para a época de Ezequiel, era depois de muitos dias, serás visitado no fim dos anos, que significa no fim dos dias. Certo. Por isso, mais uma referência que estamos vivendo os últimos dias. Talvez os últimos minutos desse último dia. Virás a terra que se recuperou da espada. Então, nos últimos dias, tudo está acontecendo. Isso que o pastor Marcos falou, com relação, Deus faz morada em Jerusalém. Jerusalém é como o estrado dos pés de Deus. Dali veio o Messias, para ali. Dali o Messias foi imolado. Dali, ele em Betânia, ascendeu os céus. E os anjos que estavam ao seu redor disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para este que dentre vós é tomado e assunto ao céu? Da mesma forma que o estás vendo subir, ele voltará. E ele voltará para ali. Por isso que Jerusalém será o pivô da Terceira Guerra Mundial. A guerra de Gog e Magog, segundo analistas, e eu me enquadro entre esse grupo, tem tudo para ser a Terceira Guerra Mundial. Ela acontecerá concomitante com a vinda, a segunda vinda de Jesus? Porque haverá a terceira e a quarta guerra. Com a guerra de Gog e Magog, vai abrir um vácuo de poder. Os Estados Unidos quebrados pelas questões ecológicas, econômicas, etc. E a Rússia quebrada, porque Deus diz que vai fazer uma sepultura. Pois é, isso é que é interessante. Quando a Rússia quebrou, o comunismo caiu, enfim, faliu, todo mundo dizia, não, então não é a Rússia o reino do norte. Porque eu lembro que todo mundo fala, mas assim, não, a gente vê a coisa se desenhando. Se desenhando. A Rússia é um urso que está atrás do monte, esperando para avançar sobre Israel. A China, ela vai entrar como país do norte no final da guerra de Gog e Magog do final, quando atravessará o rio Eufrates seco, com essa multidão que o pastor citou, como areia do mar, no exército de 200 milhões de soldados, que avançarão para Jerusalém, para riscar, porque, Rebeca, eu já vi um estudioso dizer uma coisa que pode parecer ridícula, mas deixa eu só colocar aqui, parece-me que esse exército virá e ele terá como que como é que fala? Tem um nome, um ferrão, alguma coisa de fogo. Sim. Ele interpreta isso como sendo um exército que vem, por exemplo, sobre motocicletas, sobre veículos, porque as pessoas não tinham como... Armas de guerras modernas para a época. O texto de Ezequiel 39 é tão preciso que fala que Israel queimará as armas durante 7 anos, que ficarão pelos montes da Judéia. Quando esses povos... Isso vai ser antes da volta de Jesus? Antes da volta de Jesus. Como eu estava falando do vácuo de poder, os Estados Unidos quebrados de um lado e a Rússia, que está se reestruturando, quebrada por outro lado. Quebrada por quê? Porque quando eles invadirem Israel, vão perecer. A palavra diz, Ezequiel 38, que Israel vai levar 7 meses para sepultar os cadáveres de sobre a terra e 7 anos para consumir as armas de guerra que ficarão pelas montanhas da Judéia. Então, isto vai ser em função da ação sobrenatural de Deus. Agora, os objetivos. Qual é o objetivo do Armagedon? Riscar Israel do mapa. Mas qual é o objetivo de Gog e Magog? O despojo. Saquear a presa, como eu li ainda há pouco. O que é saquear a presa? Hoje Israel tem uma grande riqueza que chama-se Mar Morto.
Do Mar Morto existem minerais, apenas 6 minerais do Mar Morto, dos 20 e poucos que tem, estão hoje avaliados em 20 trilhões de dólares. A enorme indústria ali ao sul do Mar Morto, que né? pode se tirar dali para, inclusive, matar a fome do mundo, adubo e etc. Então, a Rússia está de olho nisso. A Rússia está de olho na sua hegemonia política. Daquilo que é morto... Exatamente. A Rússia está de olho em sua hegemonia política no que diz respeito a colocar seus ferrões novamente na Europa. Observem que o Islã está avançando sobre a Europa de maneira avassaladora e incontrolável. E a Rússia está querendo isso mesmo. Por quê? Porque Jerusalém, Israel, é o alvo. Observe que agora o que está acontecendo na ONU, o pedido da autoridade palestina na criação do Estado palestino, nunca existiu uma cultura palestina, nunca existiu uma moeda palestina, nunca existiu um povo palestino, são os árabes que estão ali se fazendo de palestinos para poder colocar um tendão no Aquiles de Israel. Para quê? Para fustigar Israel, tentar expulsar Israel para o mar Mediterrâneo. Ao contrário disso, Deus prometeu que Israel iria habitar seguro, e quanto mais fustigam Israel, mais ele lança áreas sobre áreas dali, da terra que originalmente é dele. Agora querem fazer de Jerusalém a capital mundial das 3 religiões monoteístas, com divisas anteriores a 1967. Isso é um tiro no pé. A palavra do profeta Joel diz que Deus chamará a juízo as nações que insistem em dividir a sua terra, porque Jerusalém é de Deus. E todo o cenário mundial hoje está por um fio em torno, inclusive, de Jerusalém. Netanyahu não vai abrir mão de Jerusalém como capital de Israel, não vai recuar dos assentamentos. Os Estados Unidos se isolou, ou rompeu, inclusive, com a Turquia, e o acordo de paz que tem com o Egito, segundo os chanceleres do Egito, diz que também está por um fio. A Líbia já se faz a insurgência para poder fazer a democracia, aliás, todos os países do norte da África, em nome da democracia, para que se tornem livres, para aumentar o ódio a Israel e invadir a Terra Santa. Agora, só mais uma vez, vendo um outro lado dessa questão, primeiro, Israel não pode ceder. O pastor Reinaldo falou com muita propriedade. Na verdade, a Palestina é quase que uma invenção. Porque, na verdade, são árabes, é uma forma de estar fustigando Israel. É os antigos filisteus, né? Na verdade. Mas, muito bem. Então, Israel não pode ceder essas áreas. São estratégicas. Se Israel ceder, Israel fica totalmente vulnerável. Então, não é uma questão de estar obstinado ou não ser flexível. É uma questão de sobrevivência. Se ceder essas áreas, Israel, com certeza, os inimigos vão usar essas áreas e vão atingir Israel. Agora, falando um pouco mais, voltando à questão profética, esse vácuo de poder que vai causar vai ser um momento muito propício, depois da guerra dessa de Gog e Magog, o líder mundial, para se levantar o anticristo. Porque ele vai encontrar o mundo, de uma certa forma, o poder, vai haver esse vácuo, vai haver uma crise financeira muito grande, e é possivelmente o momento que vai surgir o anticristo. E vai, a princípio, enganar todos. Inclusive, a princípio, Israel também será enganado por ele. Na sua entrada, no seu surgimento, nas suas alianças, ele promete justamente dividir os despojos. Ele traz um equilíbrio econômico, a princípio, até que... Você já notou que tudo está ligado à questão econômica? Pode entender. Não, com certeza. É impressionante. Se equilibra a economia, a ideologia pode estar errada. O que foi errado? O que deu errado com a ideologia comunista? Que economicamente era ruim. Exatamente. Só que vai haver... Ele vai começar esse governo, então vai haver um momento que Israel, obviamente, vai recuar. Porque ele aí começa a atribuir a ele a posição de Deus, de entrar no templo, um templo que vai ser reconstruído. Obviamente, quando a gente fala disso, é bom que as pessoas entendam isso. Como vai haver a terceira e quarta guerra, vai haver o terceiro templo e o quarto templo.
que vai ocorrer com a segunda vinda de Yeshua. Então, só trazendo essa questão, que é justamente no fim de Gog e Magog que vai entrar o surgimento do anti-Messias, do anticristo, que vai durar aí os 7 anos até a Magedon e milênio. Fala então, de um segundo Gog e programa Magog. bom e interessante, só que o tempo passou. Acabou. Nós temos que ir ao intervalo e a gente volta já. Cabeça pra cima. Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus. Vamos lá. Você sempre vai ter os melhores lugares nos empregos, porque você vai receber uma unção para chegar na frente. Intervir, agir, age, Senhor, nesta causa, neste mal, neste problema. A matemática da vitória. Direto de Belém do Pará, do Centro de Convenções. Vamos lá. Trevas vêm te assustar. Ele vai te tomar pela mão e vai te dar o conselho que você precisa para a caminhada até o céu. Bem te pode suster. Se você está passando por algum problema, Deus vai te socorrer, porque Ele cuida de ti. Deus já resolveu permitir na tua vida essa situação, para mudar a tua vida, para mostrar que Ele é Deus. Crentes não podem tudo. Você pode tudo naquele que te fortalece. Quando nós achamos que é o fim, o Senhor tem o começo de uma nova história. Um dia eu cair, vem me levantar. E pela tua graça, Senhor, Deus é a tua resposta. Deus está me vendo aqui. Não estou só. Santos têm um passado, pecadores têm um futuro. Greg Groeschel. Cabeça pra cima. A gente já vai encerrando o programa Cabeça para Cima de hoje, que debateu de uma forma muito interessante e creio que esclarecedora. É um tema complexo, mas só eu gostaria, inclusive, nesse momento, fechar Gog e Magog, é o tema, está aí na tela, inclusive. Tentando ver um pouquinho, voltando à questão da cronologia, né? Vocês falaram dessa terceira guerra mundial, que é a Gog e Magog de Ezequiel, capítulo 38. Exato. Ela, para vocês, é eminente e ela precederá o arrebatamento da igreja. Vocês mencionaram uma quarta guerra mundial, que é Armagedon, que será após o arrebatamento da igreja. É isso mesmo? É isso mesmo. Comentários finais, vamos lá. Porque... Você quer comentar, pastor? Não, pode começar. Nós teremos 2 guerras ainda. Guerras severas contra Israel. A primeira de Gog, que já está pronto, do ponto de vista geopolítico, está montado. Creio que a igreja ainda percebe o início dessa guerra, talvez até o final dela, porque no final dela é que há a revelação do anticristo. Entendi. Para que aí haja um período de paz, logo depois da guerra, que são os 3 anos e meio, as 1260 dias que antecedem ao segundo período, que é a tribulação. E no final desse segundo período é startado o Armagedon, momento em que Jesus voltará para livrar os judeus. Por isso que eu digo que Jesus não vem à Terra... Não confundam Jesus voltar para livrar os judeus com o arrebatamento da igreja. Jesus não volta à Terra por causa da igreja. Jesus toca Ele chama a igreja. Porque nós vamos ao seu encontro nos ares. Verdade. Nós estamos na frente de Israel 2000 anos. Há 2000 anos que nós cremos no carpinteiro. Os judeus, salvo a minoria, dos quais gerou a igreja, não creram nele. A maioria, como diz lá Paulo em Romanos 11, foram endurecidos até o dia de hoje. Mas depois que entrar a plenitude dos gentios, depois que o número da igreja se completar,
Depois que os gentios de todas as nações, segundo Paulo 11:25, em Romanos, completar este número, aí então todo Israel será salvo. Nós precisamos sair de cena. A igreja precisa sair de cena. O para próprio Israel fato do entrar em cena. arrebatamento vai ser a prova, o sinal Sim. de que tudo aquilo que estava sendo dito, Sim. enfim, Agora, só era um verdade. comentário. Isso já foi profetizado, inclusive, em Deuteronômio 30. Moisés já falou sobre isso. Quando chegar o tempo, vocês vão estar no exílio, então o Eterno chamará todos vocês do exílio. Então, há uma promessa de Deus que vai ocorrer de trazer de volta Israel. Romanos 11 fala assim que Israel será reenxertado na sua própria oliveira. A oliveira é toda a cultura bíblica judaica. E foi o versículo citado, quando chegar a plenitude dos gentios, porque Israel, ele endureceu, a tradução é em parte, ou seja, em parte, até que se complete uma época. Quando se completar essa época, Israel voltará. Agora, a questão do final dos tempos, algumas pessoas podem pensar, o arrebatamento será agora, depois. Eu vejo de uma forma diferente. Nós já estamos em 5.772, desde a criação, né? Ocorreu o novo ano judaico, que é em Yom Teruah, conhecido como Rosh Hashanah, a cabeça do ano. Então, o milênio ocorreria... 5.772. Então, o milênio ocorreria, assim, isso é só uma hipótese, não é, assim, na minha concepção, isso ainda, ele começaria no começo do sexto milênio, ou seja, chegando no sétimo milênio, que você depois dos 6.000 anos já é o sétimo milênio, né? Uhum. Então seria o sétimo milênio, completaria 7.000 anos após a criação. Uhum. Obviamente, você fala, mas a data não pode ser precisa. Claro, não é preciso a data, não podemos estar em 5.772 ou um pouco mais, um pouco menos. Mas é surpreendente ouvir isso, porque realmente o número 7 na Bíblia... Exato, porque cada dia é como 1.000 anos, então seria o sétimo, seria o que a gente chama o grande Shabat, Shabat Gadol. 6 anos, o sétimo seria de descanso, que seria o milênio. Então o milênio seria conhecido como o grande Shabat. É 1.000 anos, é um Shabat de 1.000 anos. Seria o sétimo milênio. Se for esse o cálculo, falta aí uns 200 anos. Eu acredito que seja mais ou menos isso, porque a vinda do anti-Messias, do anticristo, é um julgamento sobre a terra. É como se ele fosse, a terra merecesse ele, digamos assim. Ele é também um julgamento sobre a terra. E uma geração muito ruim receberia ele. E eu acredito que essa geração ainda vai chegar. Nós já estamos numa situação muito complicada, mas existe ainda pessoas de uma geração que não é tão ruim. Vai chegar o momento, imagine os filhos dos adolescentes de hoje. Imagine isso, os adolescentes que estão no mundo, os filhos deles. Então, e os filhos dos filhos deles. Os filhos dos filhos, imagine como vai estar a terra. Uma cultura estritamente maligna, não é verdade? Uma cultura que gosta das coisas sinistras, das coisas malignas, das coisas relacionadas ao reino das trevas mesmo. Então, eu acho que é nessa época que surge o anti-Messias, o anticristo. Ele vem como um próprio julgamento sobre a terra. Eu não quero, assim, algumas pessoas acham... Existe opinião também a respeito, agora, na minha opinião, ainda falta aí uns 200 anos. Eu acho que não. Nós completaremos agora 7 bilhões de habitantes, tendo como a premissa de que 7 é o número de Deus, e então, o número 6 é o número do homem. E a questão do ano 5.772 para os judeus pode estar equivocada. Em data, mas não assim... Inclusive do Gênesis. Inclusive são os 200 anos. Há estudos que provam que esse ano pode estar realmente equivocado, inclusive entre os rabinos mesmo. Mas a diferença é pouca, não é uma diferença assim enorme. Os sinais que são preliminares, não os sinais de Mateus 24, mas o que está acontecendo hoje no mundo... Eu creio que o planeta Terra não tem mais como suportar 200 anos. Hoje, bem, uma coisa é certa, como a gente tem pouco tempo, até perdão, com todo respeito eu peço para interromper, nós não estamos aqui de modo algum colocando data, gente, sem porque dúvida, ninguém pode fazer isso. É só uma Mas nós estamos estimativa. vendo, exatamente, estamos vendo os sinais, as profecias, o direcionamento que a Bíblia deu, falando justamente de Gog e Magog de Ezequiel 38,
que poderá acontecer, digamos, as coisas estão... Aquilo que parecia distante, em questão de 2 meses... Aconteceu. Até porque, Roberta, o cenário está montado. Exatamente. Até porque Yeshua, né, ele falou assim, quanto ao dia, ninguém sabe. Nem ele sabe, nem os anjos. Ele falou, só o meu pai sabe. Nem ele próprio falou que sabia. Então, o dia ninguém sabe. Agora... Mas a época ele deu dicas. Mais quase 200 Vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar o programa do Porto e a gente volta com esses irmãos amados, pastores, o pastor Márcio, que certamente no próximo programa estará conosco, e vamos prosseguir com a questão. Hoje o debate é sobre Gog e Magog. Eu cheguei. Bem, esse momento que nós vivemos hoje, que momento é esse dentro do calendário da escatologia? Já que a pergunta, o gancho que eu deixei, estamos falando dessa primeira Gog e Magog, quando será? Nesse contexto de Gog e Magog, o que nós vivemos hoje? Eu prometi que voltaria com o senhor, mas enfim, vamos ouvir os dois. É o seguinte, Ezequiel 38, versos 8, diz quando será. Depois de muitos dias, não era para a época de Ezequiel, era depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, que significa no fim dos dias. Certo. Por isso, mais uma referência que estamos vivendo os últimos dias. Talvez os últimos minutos desse último dia. Virás a terra que se recuperou da espada. Então, nos últimos dias, tudo está acontecendo. Isso que o pastor Marcos falou, com relação... Deus faz morada em Jerusalém. Jerusalém é como o estrado dos pés de Deus. Dali veio o Messias, para ali. Dali o Messias foi imolado. Dali, ele em Betânia, acendeu os céus. E os anjos que estavam ao seu redor disseram assim, varões galileus, por que estáis olhando para este que dentre vós é tomado e assunto ao céu? Da mesma forma que o estás vendo subir, ele voltará. E ele voltará para ali. Por isso que Jerusalém será o pivô da Terceira Guerra Mundial. A guerra de Gog e Magog, segundo analistas, e eu me enquadro entre esse grupo, tem tudo para ser a Terceira Guerra Mundial. Ela acontecerá concomitante com a vinda... a segunda vinda de porque Jesus? Haverá a terceira e a quarta guerra. Com a guerra de Gog e Magog, vai abrir um vácuo de poder. Os Estados Unidos quebrados pelas questões ecológicas, econômicas, etc. E a Rússia quebrada, porque Deus diz que vai fazer uma sepultura. Isso é que é interessante. Quando a Rússia quebrou, o comunismo caiu, enfim, faliu, todo mundo dizia, não, então não é a Rússia o reino do norte. Eu lembro que todo mundo fala, mas assim, não, a gente vê a coisa se desenhando. Se desenhando. A Rússia é um urso que está atrás do monte, esperando para avançar sobre Israel. A China, ela vai entrar como país do norte no final da guerra de Gog e Magog do final, quando atravessará o rio Eufrates, seco, com essa multidão que o pastor citou, como a areia do mar, no exército de 200 milhões de soldados, que avançarão para Jerusalém, para riscar... Porque, eu já vi um estudioso dizer uma coisa que pode parecer ridícula, mas deixa eu só colocar aqui, parece-me que esse exército virá e ele terá como que como é que fala? Tem um nome, um ferrão, alguma coisa de fogo. Sim. Ele interpreta isso como sendo um exército que vem, por exemplo, sobre motocicletas, sobre veículos, porque as pessoas não tinham como... Armas de guerras modernas para a época. O texto de Ezequiel 39 é tão preciso que fala que Israel queimará as armas durante 7 anos, que ficarão pelos montes da Judéia. Quando esses povos Isso vai ser antes da volta de Jesus? Antes da volta de Jesus. Como eu estava falando do vácuo de poder, os Estados Unidos quebrados de um lado e a Rússia, que está se reestruturando, quebrada por outro lado. Quebrada por quê? Porque quando eles invadirem Israel, vão perecer. A palavra diz, Ezequiel 38, que Israel vai levar 7 meses
para sepultar os cadáveres de sobre a terra, e 7 anos para consumir as armas de guerra que ficarão pelas montanhas da Judéia. Então, isto vai ser em função da ação sobrenatural de Deus. Agora, os objetivos. Qual é o objetivo do Armagedon? Riscar Israel do mapa. Mas qual é o objetivo de Gog e Magog? O despojo. Saquear a presa, como eu li ainda há pouco. O que é saquear a presa? Hoje Israel tem uma grande riqueza que chama-se Mar Morto. Do Mar Morto existem minerais, apenas 6 minerais do Mar Morto, dos 20 e poucos que tem, estão hoje avaliados em 20 trilhões de dólares. A enorme indústria ali bem ao sul do Mar Morto, que né? pode se tirar dali para, inclusive, matar a fome do mundo, adubo e etc. Então, a Rússia está de olho nisso. A Rússia está de olho na sua hegemonia política. Daquilo que é morto... Exatamente. A Rússia está de olho em sua hegemonia política no que diz respeito a colocar seus ferrões novamente na Europa. Observem que o Islã está avançando sobre a Europa de maneira avassaladora e incontrolável, e a Rússia está querendo isso mesmo. Por quê? Porque Jerusalém, Israel, é o alvo. Observe que agora o que está acontecendo na ONU, o pedido da autoridade palestina na criação do Estado palestino, nunca existiu uma cultura palestina. Nunca existiu uma moeda palestina, nunca existiu um povo palestino, são os árabes que estão ali se fazendo de palestinos para poder colocar um tendão no Aquiles de Israel. Para quê? Para fustigar Israel, tentar expulsar Israel para o mar Mediterrâneo. Ao contrário disso, Deus prometeu que Israel iria habitar seguro. E quanto mais fustigam Israel, mais ele lança áreas sobre áreas dali, da terra que originalmente é dele. Agora querem fazer de Jerusalém a capital mundial das 3 religiões monoteístas, com divisas anteriores a 1967. Isso é um tiro no pé. A palavra do profeta Joel diz que Deus chamará a juízo as nações que insistem em dividir a sua terra. Porque Jerusalém é de Deus. E todo o cenário mundial hoje está por um fio em torno, inclusive, de Jerusalém. Netanyahu não vai abrir mão de Jerusalém como capital de Israel. Não vai recuar dos assentamentos. Os Estados Unidos se isolou. Ou rompeu, inclusive, com a Turquia. E o acordo de paz que tem com o Egito, segundo os chanceleres do Egito, diz que também está por um fio. A Líbia já se faz a insurgência para poder fazer a democracia, aliás, todos os países do norte da África, em nome da democracia, para que se tornem livres para aumentar o ódio a Israel e invadir a Terra Santa. Agora, só mais uma vez, vendo um outro lado dessa questão, primeiro, Israel não pode ceder. O pastor Ednaldo falou com muita propriedade. Na verdade, a Palestina é quase que uma invenção. Porque, na verdade, são árabes, é uma forma de estar fustigando Israel. É os antigos filisteus, né? Na verdade. Mas, muito bem. Então, Israel não pode ceder essas áreas. São estratégicas. Se Israel ceder, Israel fica totalmente vulnerável. Então, não é uma questão de estar obstinado ou não ser flexível. É uma questão de sobrevivência. Se ceder essas áreas, Israel, com certeza, os inimigos vão usar essas áreas e vão atingir Israel. Agora, falando um pouco mais, voltando à questão profética, esse vácuo de poder que vai causar vai ser um momento muito propício, depois da guerra para se levantar o líder mundial. Para se levantar o anticristo. Porque ele vai encontrar o mundo, de uma certa forma, o poder, vai haver esse vácuo, vai haver uma crise financeira muito grande, e é possivelmente o momento que vai surgir o anticristo. E vai, a princípio, enganar todos. Inclusive, a princípio, Israel também será enganado por ele. Na sua entrada, no seu surgimento, nas suas alianças, ele promete justamente dividir os despojos. Ele traz um equilíbrio econômico a princípio,
até que... Você já notou que tudo está ligado à questão econômica? Pode entender. Não, com certeza. É impressionante. Se equilibra a economia, a ideologia pode estar errada. O que foi errado? O que deu errado com a ideologia comunista? É que economicamente era ruim. Exatamente. Só que vai haver... Ele vai começar esse governo, então vai haver um momento que Israel, obviamente, vai recuar. Porque ele aí começa a atribuir a ele a posição de Deus, de entrar no templo, um templo que vai ser reconstruído. Obviamente, quando a gente fala disso, é bom que as pessoas entendam isso. Como vai haver a terceira e quarta guerra, vai haver o terceiro templo e o quarto templo, que vai ocorrer com a segunda vinda de Yeshua. Então, só trazendo essa questão, que é justamente no fim de Gog e Magog, que vai entrar o surgimento do anti-Messias, do anticristo, que vai durar aí os 7 anos até a Magedon e milênio. Fala então, de um segundo programa Gog e Magog. bom e interessante, só que o tempo passou. Acabou. Nós temos que ir ao Foi rápido, intervalo né? e a gente volta já. Cabeça pra cima. Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus. Vamos lá. Você sempre vai ter os melhores lugares nos empregos, porque você vai receber uma unção para chegar na frente. Intervir, agir, age, Senhor, nesta causa, neste mal, neste problema. A matemática da vitória. Direto de Belém do Pará, do Centro de Convenções. Vamos lá. Trevas vem te assustar. Ele vai te tomar pela mão e vai te dar o conselho que você precisa para a caminhada até o céu. Bem te pode sustentar. Se você está passando por algum problema, Deus vai te socorrer, porque Ele cuida de ti. Deus resolveu permitir na tua vida essa situação para mudar a tua vida, para mostrar que Ele é Deus. Crentes não podem tudo. Você pode tudo naquele que te fortalece. Quando nós achamos que é o fim, o Senhor tem o começo de uma nova história. Deus é a tua resposta. Deus está me vendo aqui. Não estou só. Santos têm um passado, pecadores têm um futuro. Greg Groeschel. A gente já vai encerrando o programa Cabeça para Cima de hoje, que debateu de uma forma muito interessante e creio que esclarecedora. É um tema complexo, mas só eu gostaria, inclusive, nesse momento, fechar Gog e Magog, é o tema, está aí na tela, inclusive. Tentando ver um pouquinho, voltando à questão da cronologia, né? Vocês falaram dessa terceira guerra mundial, que é a Gog e Magog de Ezequiel, capítulo 38. Exato. Ela, para vocês, é eminente e ela precederá o arrebatamento da igreja. Vocês mencionaram uma quarta guerra mundial, que é Armagedon, que será após o arrebatamento da igreja. É isso mesmo? É isso mesmo. Comentários finais, vamos lá. Porque... Você quer comentar, pastor? Não, pode começar. Nós teremos 2 guerras ainda, guerras severas contra Israel. A primeira de Gog, que já está pronto, do ponto de vista geopolítico está montado. Creio que a igreja ainda percebe o início dessa guerra, talvez até o final dela, porque no final dela é que há a revelação do anticristo. Para que aí haja um período de paz, logo depois da guerra, que são os 3 anos e meio, as 1.260 dias que antecedem ao segundo período, que é a tribulação. E no final desse segundo período é startado o Armagedon, momento em que Jesus voltará para livrar os judeus. Por isso que eu digo que Jesus não vem à Terra. Não confundam Jesus voltar para livrar os judeus com o arrebatamento da igreja. Jesus não volta à Terra por causa da igreja.
Jesus toca Ele chama a igreja. Porque nós vamos ao seu encontro nos ares. Verdade. Nós estamos na frente de Israel 2000 anos. Há 2000 anos que nós cremos no carpinteiro. Os judeus, salvo a minoria, dos quais gerou a igreja, não creram nele. A maioria, como diz lá Paulo em Romanos 11, foram endurecidos até o dia de hoje. Mas depois que entrar a plenitude dos gentios, depois que o número da igreja se completar, depois que os gentios de todas as nações, segundo Paulo 11, 25, em Romanos, completar este número, aí então todo Israel será salvo. Nós precisamos sair de cena. A igreja precisa sair de cena. O para próprio Israel fato do entrar em cena. arrebatamento vai ser a prova, o sinal Sim. de que tudo aquilo que estava sendo dito, Sim. enfim, era, Agora, só um comentário. Isso já foi profetizado, inclusive, em Deuteronômio 30. Moisés já falou sobre isso. Quando chegar o tempo, vocês vão estar no exílio, então o Eterno chamará todos vocês do exílio. Então, há uma promessa de Deus que vai ocorrer de trazer de volta Israel. Romanos 11 fala assim que Israel será reenxertado na sua própria oliveira. A oliveira é toda a cultura bíblica judaica. E foi o versículo citado, quando chegar a plenitude dos gentios, porque Israel, ele endureceu, a tradução é em parte, ou seja, em parte, até que se complete uma época. Quando se completar essa época, Israel voltará. Agora, a questão do final dos tempos, algumas pessoas podem pensar, o arrebatamento será agora, depois? Eu vejo de uma forma diferente. Nós já estamos em 5.772, desde a criação, né? Ocorreu o novo ano judaico, que é Yom Teruah, conhecido como Rosh Hashanah, cabeça do ano. Então, o milênio ocorreria... 5.772. Então, o milênio ocorreria, assim, isso é só uma hipótese, não é, assim, na minha concepção, isso ainda, ele começaria no começo do 6º milênio, ou seja, chegando no 7º milênio, porque você depois de 6.000 anos já é o 7º milênio, né? Uhum. Então seria o 7º milênio, completaria 7.000 anos após a criação. Obviamente, você fala, mas a data não pode ser precisa. Claro, não é preciso a data, não podemos estar em 5.772 ou um pouco mais, um pouco menos. Mas é surpreendente ouvir isso, porque realmente o número 7 na Bíblia... Exato, porque cada dia é como 1.000 anos, então seria o 7º, seria o que a gente chama o grande Shabat, Shabat Gadol. 6 anos, o 7º seria de descanso, que seria o milênio. Então o milênio seria conhecido como o grande Shabat. É 1.000 anos, é um Shabat de 1.000 anos. Seria o 7º milênio. Se for esse o cálculo, falta aí uns 200 anos. Eu acredito que seja mais ou menos isso, porque a vinda do anti-Messias, do anticristo, é um julgamento sobre a terra. É como se ele fosse, a terra merecesse ele, digamos assim. Ele é também um julgamento sobre a terra. E uma geração muito ruim receberia ele. E eu acredito que essa geração ainda vai chegar. Nós já estamos numa situação muito complicada, mas existe ainda pessoas de uma geração que não é tão ruim. Vai chegar um momento, imagine os filhos dos adolescentes de hoje. Imagine isso, os adolescentes que estão no mundo, os filhos deles. Então, e os filhos dos filhos deles. Os filhos dos filhos, imagine como vai estar a terra. Uma cultura estritamente maligna, não é verdade? Uma cultura que gosta das coisas sinistras, das coisas malignas, das coisas relacionadas ao reino das trevas mesmo. Então, eu acho que é nessa época que surge o anti-Messias, o anticristo. Ele vem como um próprio julgamento sobre a terra. Eu não quero, assim, algumas pessoas acham... Existe opinião, também respeito. Agora, na minha opinião, ainda falta aí uns 200 anos. Eu acho que não. Nós completaremos agora 7 bilhões de habitantes, tendo como a premissa de que 7 é o número de Deus, e então, o número 6 é o número do homem. E a questão do ano 5.772 para os judeus pode estar equivocada. Em data, mas não assim... Inclusive do Gênesis. Inclusive são os 200 anos. Há estudos que provam que esse ano pode estar realmente equivocado, inclusive entre os rabinos mesmo. Mas a diferença é pouca, não é uma diferença assim enorme, não. Os sinais que são preliminares, não os sinais de Mateus 24,
Mas o que está acontecendo hoje no mundo, eu creio que o planeta Terra não tem mais como suportar 200 anos. Hoje, bem, uma coisa cientistas... é certa, como a gente tem pouco tempo, até perdão, com todo respeito eu peço para interromper, nós não estamos aqui de modo algum colocando data, gente, sem porque dúvida. ninguém pode fazer isso. É só uma Mas nós estamos estimativa. vendo, exatamente, estamos vendo os sinais, as profecias, o direcionamento que a Bíblia deu, falando justamente de Gog e Magog de Ezequiel 38, que poderá acontecer, digamos, as coisas estão, aquilo que parecia distante, em questão de 2 meses, aconteceu. Até porque, Roberta, o cenário está montado. Exatamente. Até porque Yeshua, né, ele falou assim, quanto ao dia, ninguém sabe. Nem ele sabe, nem os anjos. Ele falou, só o meu pai sabe. Nem ele próprio falou que sabia. Então, o dia ninguém sabe. Agora... Mas à época ele deu dicas. Mais quase 200 Vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar o programa do Porto e a gente volta com esses irmãos amados, pastores, o pastor Márcio, que certamente no próximo programa estará conosco, e vamos prosseguir com a questão da escatologia, que é tão relevante e procurada pelos telespectadores do Cabeça para Cima. Até o próximo programa.